Pois bem, voltando aqui à continuidade da explanação aqui dos tópicos, eu gostaria de fazer uma observação em relação a quando eu mencionei que Alagoas tem 8 serventias oficializadas. Na verdade são 9, porque nós tivemos uma decisão de 2013, do qual uma servidora do tribunal, ela acumulava o tabelionato com a escrivania. E ela, quando acumulava os dois, ela não estava nem na vara judicial. Ela estava no cartório recebendo pelo Poder Judiciário. E isso só foi descoberto por conta das nossas fiscalizações que nós fizemos lá em 2011. Então foi aberto um procedimento administrativo disciplinar. E ela foi condenada com uma pena de multa, né? E a parte de restituição dos emolumentos é que está sendo discutida se o tribunal vai cobrar ou não. Aí agora essa serventia passou a ser oficializada, portanto são 9, e ela passa a receber o salário de escrivã, como sempre recebia, e os emolumentos que ela recebe, ela restitui na sua integralidade ao Funjuris. Eu estou falando desse assunto também porque vai ser uma parte que nós vamos entrar, do qual a corregedoria não é ela que é dita, mas está sempre interagindo com o Funjuris e com o FEC, porque tudo é objeto de fiscalização. Se é objeto de fiscalização, nós temos a obrigação de conhecer pelo menos um pouco da legislação dos outros órgãos lá do Tribunal de Justiça. O Funjuris, ele tem fiscalização também, ele tem um departamento de fiscalização, mas o departamento de fiscalização deles é para ver a questão dos recolhimentos devidos e remete para a corregedoria quando localiza infração disciplinar. Aí a corregedoria vai evidentemente olhar essa questão de infração disciplinar, ver o alcance da existência ou não de crime, né? Crime de falsidade ideológica, daqueles todos previstos, do qual a própria legislação ela diz que ao se constatar a existência de crime, no final do processo devem ser encaminhadas informações ao Ministério Público para dar entrada com a pertinente ação penal. Ainda com decorrente das obrigações das atas de inspeções que eu falei para vocês, a questão do cumprimento da tabela de emolumentos. A tabela de emolumentos nossa, vocês vão precisar ter bastante cuidado com ela, porque nós temos a tabela dos atos de notários, nós temos as tabelas dos registradores de imóveis, nós temos a tabela de registro de título de documentos, tabela de protesto, e que até nós temos dificuldade quando é para ser feito um cálculo sobre determinado emolumento. A nossa tabela de emolumentos, ela está desatualizada desde 2007. Ou seja, de 2007 até agora não teve nenhuma atualização monetária. A lei estadual diz que será encaminhada à corregedoria, que por sua vez encaminhará ao tribunal e ele submeterá ao pleno para a aprovação da composição monetária. Nós já temos observado que diversos estados, inclusive as corregedorias, já fazem isso através de provimento. Ou seja, não precisa todo esse caminho para que se reconheça uma mera atualização monetária, que você não está aumentando, nem está aumentando a alíquota, que prescinda de uma autorização legislativa. É só divulgar o índice na data prevista e pronto, está resolvido. Vários estados já fazem esse tipo de perspectiva e eu acho que Alagoas em breve vai fazer por conta dessa defasagem que o pessoal está reclamando.
A questão do cumprimento da tabela de emolumentos, obrigação dos delegatários oriundo das fiscalizações, abertura de processos disciplinares com aplicação de sanção, dever de lançar o valor dos emolumentos nos títulos e obrigação de dar recibo. Essa foi uma obrigação que nós constatamos também nas inspeções. As serventias não costumam colocar o valor dos emolumentos nos títulos e nem tampouco de dar recibo, né? Então nós determinamos nas nossas atas de inspeção que ele, ao lavrar os títulos deverão ser lançados com os valores e o recibo. É por isso que Sergipe, como eu disse a vocês, não enfrenta mais esse problema. Porque mesmo que eles não coloquem no título, mas o emolumento só é pago mediante uma guia específica que é extraída do sistema, e é o sistema que calcula, ele paga, o sistema vai e libera o título. Ele não tem problema com isso por conta dessa guia. Mas a gente em breve vai chegar lá. Insere nas fiscalizações obrigações extraídas da taxa de serviço de notariais, a TSNR, em percentuais variáveis que remuneram as atividades do Fundo Especial para o Registro Civil de Alagoas, FERC, e o Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário, FUNJURES, e a Associação dos Notários e Registradores de Alagoas, a ANOREG, também decorrente das fiscalizações. Quer dizer, esse percentual ele é mais fiscalizado pelo Departamento de Fiscalização do FUNJURES. Por quê? Porque o FUNJURES, como vocês virão no slide posterior, o FUNJURES tem um ganho de receita com uma alíquota variável de cada selo, do qual é repartido essa receita também com a ANOREG e o FERC. Vamos passar para o outro slide, o outro posterior, precisando a gente volta para esse. Bom, aqui nós temos uma composição fixada numa lei estadual, que nós temos esses 6 tipos de selo, certo? E nós temos mais 2 selos digitais, do qual o próprio FERC foi que regulamentou esse selo digital através de uma resolução que depois eu vou mostrar a vocês. Vocês estão vendo aqui aquelas alíquotas que eu falei para vocês. Por exemplo, o selo isento cinza. É esse selo aqui. Ele é isento, ele não gera alíquota nenhuma para essas classes, porque ele é isento. Quem banca esse selo é o FERC, por conta da arrecadação total que ele faz extraída da TSNR. Então, o gestor do selo é o FERC. Determinado tabelião, ele vai no FERC e diz: eu quero comprar 100 selos. Ele faz o pedido, paga antecipado, e o FERC, quando repassa o selo para ele, já repassa com menos essas percentuais de cada selo. Para você ter uma ideia, o selo que mais vende é o selo de autenticação, reconhecimento de firma e distribuição, que é o selo azul, 70 centavos. Autenticação de documento, reconhecimento de firma e distribuição de protesto. Sobre esse, eu acho engraçado, eu estou me lembrando agora de um fato, que Santa Catarina já está muito à frente de outros estados, inclusive de Alagoas, em termos de tecnologia. E eles já têm o selo eletrônico, que é muito importante. Mas Alagoas, a gente teve uma videoconferência com Santa Catarina, a gente está muito distante, porque Alagoas, a gente tem de reconhecer que é um estado pobre, é um estado que são poucos recursos, e a gente não pode se comparar com um estado grande como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, porque realmente o volume de recursos ajuda muito nessa hora. Então,
Curiosamente, eu fui fazer um reconhecimento de firma de um contrato. Eu, pessoalmente, fui num cartório de notas e a pessoa lá não me conhecia. E eu pedi que fosse feito o reconhecimento de firma daquelas 2 assinaturas daquele contrato. Foi o que a moça fez. Ela pegou, botou os 2 dedinhos de fé pública, um numa assinatura e outro na outra, e pegou o selo azul e botou. E eu fiquei calado. Quando eu paguei, que eu fui sair, que eu vi que ela não ia fazer mais nada, eu disse, cadê o outro selo? Ela fez, eita, me esqueci. Quer dizer, existe isso. Se você vai, as pessoas não sabem, evidentemente, são leigas, contrata um reconhecimento de firma de 3 ou 4 assinaturas e só vai um selo. E ela está economizando, porque só botou um selo, mas cobrou como 4 atos. Isso nós estamos também atentos na nossa fiscalização. Voltando lá, nós temos aqui no selo azul, 72% desses 70 centavos vai para o FERC. O SAS, selo de autenticidade, serviço. Certo? Percentual da TSNR, taxa de serviço notarial e registral, destinada ao Funjuris. Dos 70% vai 24% para o Funjuris. E desses 70% vai 4% da ANOREG. Certo? Isso é o selo azul de reconhecimento de firma. O selo vermelho, que é o registral, que é R$15. Para que serve o selo vermelho? Primeiro, registro de casamento, emancipação, opção de nacionalidade, interdição, registro de imóveis até R$50 mil e registro de tipo de documentos, que é o RTD. Né? Os cartórios de RTD, eu esqueci de falar dele naquela gama de cartórios que eu falei sobre as atribuições. Os cartórios de RTD são os responsáveis a conferir conservação, autenticidade e arquivo dos documentos das partes, conferindo autenticidade, né? E conservação. E para cada ato ele é cobrado um valor de R$15, que é o selo, mais os emolumentos. Esse é o selo vermelho, que é o selo 3, que fica 33% para o FERC, 56% para o Funjuris e 11% para a ANOREG. Eu não posso afirmar a vocês se esse percentual ele pode ser objeto do concurso. Eu acho que vai depender da quantidade de inscritos e do número de vagas, né? Eu acho que o nível de cada concurso ele é medido por aí. Se a gente tiver um número de vagas pequena e um número de inscritos pequeno, a tendência das questões é serem mais fáceis. Mas quando a gente passa para um concurso muito concorrido, que vem de muita gente do país, e nós temos um número de cartórios muito grande vagos, essas questões tendem a ficarem mais difíceis, e é nessas dificuldades que eles vão buscar elaborar as questões para pegar vocês na resposta. Selo notarial, selo verde. Custa R$16,25. É destinado para procurações, escrituras, até R$50 mil, testamento, protesto de títulos, doação, confissão de dívida e ação declaratória. Então, esse selo verde, ele tem 39% dos R$16,25 para o FERC, 51% para o Funjuris e 10% para a ANOREG. Eu não sei dizer como foi feita essa repartição de receita. Eu sei que foi objeto de reunião, logo depois que foi criado o selo de autenticidade, e foi uma reunião, várias reuniões demoradas com o Funjuris, com a ANOREG, com o FERC, para definir essa parcela de receitas, e chegaram a essa composição aí que os senhores estão vendo. Selo verde, como eu falei. Selo 5 é o selo marrom.
é para certidão e averbação, custa R$ 4,00. Segunda via de certidão de nascimento e óbito, certidão da averbação, vias excedentes de registro de títulos e documentos, alteração do registro de títulos e documentos e segundo translado de escrituras. Esse selo de R$ 4,00, ele gera uma receita de 40% dele ao FEC, 50% ao Funjuros e 10% à Anoreg. Por fim, essa composição de selos físicos, nós temos o selo roxo, que é o selo destinado a registro de imóveis com valores superiores a R$ 50.000. O selo roxo, ele é para o registro de imóveis, R$ 150, e escrituras também de registro de imóveis acima de R$ 50. Na verdade, isso é um facilitador quando as pessoas chegam para a gente calcular emolumentos sobre o valor global do título. Lembrando aos senhores que eu gosto de puxar esses assuntos, puxar um paralelo, porque são rotinas nossas e que muito tem a ver com esse enquadramento aqui. Por exemplo, nós temos perguntar aqui a vocês, nós temos aqui um contrato de alienação fiduciária. É um contrato que geralmente ele vem pronto da Caixa, é um contrato que vale como escritura, porque a Caixa ela declara, a lei prevê isso, então a parte já está economizando com a escritura. Mas ela vai pagar dobrado. Por quê? Porque ao registrar a compra e venda, ela também tem que registrar a garantia, que é a alienação fiduciária, né? Então ele vai pagar o valor do registro duas vezes, porque a lei diz que a garantia real ela é objeto de registro e não de averbação. Então ele vai pagar um registro e outro registro dois. E vai pagar um terceiro registro se ele destinar esse imóvel a bem de família. Porque a lei diz que a destinação do imóvel para o bem de família é passível de registro. Então, para esse fim, é importante vocês lerem o dispositivo da Lei 6.015, que diz quais são os atos passíveis de registro e quais são os atos passíveis de averbação. Lembrando que a averbação é 50% do valor estipulado para os emolumentos no registro. Interessante também falar que é objeto também lá na Corregedoria os contratos de alienação fiduciária, que é do provimento 11, que nós vamos falar posteriormente, da Corregedoria de 2011, sobre a questão do desconto de 50% no primeiro imóvel financiados pelo sistema financeiro ou de habitação ou sistema financeiro imobiliário, né? Antigamente existia achava-se que existia uma distinção entre diferenciação de regime de contratação por ser imobiliário ou ser de habitação, mas chegou-se à conclusão que isso foi uma liberalidade do legislador ou do proponente daquele dispositivo para apenas facilitar o direito de reaver o bem, né, dado em garantia para o financiamento. Porque a penhora prescindia de uma ação que demandava tempo. E a alienação fiduciária não, é um instrumento que é rápido. No máximo 3 meses, constituindo em mora, tem um procedimento, que é a lei da alienação fiduciária que regula isso. Ele prescindindo em mora, ele já pode reaver o imóvel e já pode repassar para o terceiro. Basta que ele caracterize os 3 meses de mora. Então, a rigor, não há distinção, a nosso ver, sobre sistema financeiro de habitação, sistema financeiro imobiliário. E foi nessa tendência que foi editado o provimento 11 de 2011, que vocês verão lá na frente, que a gente não faz distinção. Foram protocolados diversos pedidos
sobre restituição do primeiro imóvel. Eu quero abrir um parêntese sobre esse assunto, embora não seja a matéria agora do selo, porque eu acho importante. Foram protocoladas várias reclamações na corregedoria sobre a questão da restituição dos 50% do primeiro imóvel. A lei 6.015, ela garante, 6.015 de 73, ela garante o desconto de 50%. Lembrando que o desconto de 50% vai até o registro. O desconto de 50% não é estendido, por exemplo, na baixa da hipoteca, quando ele quita o imóvel. Muitas pessoas acham que naquela baixa da hipoteca, que é um ato de averbação, ele também teria desconto a 50%. Nós temos entendido que não, porque o objetivo do legislador foi facilitar o acesso ao primeiro imóvel, dando um desconto de 50% nos emolumentos. Ora, se ele já está quitando o imóvel, a aquisição ela já está perfeita e consolidada. Então não há que se estender gratuidade de 50% no ato da averbação. E as pessoas fizeram muita consulta e pedido de restituição, porque eles entendiam e entendem, e a corregedoria também acompanha esse entendimento, de que ao solicitar o desconto, o cartório de registro de imóveis, ele geralmente nunca informa que a pessoa tinha um desconto. É por isso que em 2011 nós editamos esse provimento. Como vocês estão vendo, em 2011 nós avançamos muito na parte de legislação na corregedoria. Em 2011 estabelecemos regras e os cartórios de registro de imóvel de Alagoas eles passaram a cumprir rigorosamente o dispositivo da 6.015 por conta do provimento. Mas essas pessoas continuavam reclamando que não, porque a lei vale mais que o provimento, a lei estava em vigor desde 73 e deveria ser cumprido. A obrigação do cartório era perguntar ao proponente se aquele imóvel era objeto de sim ou não do primeiro imóvel. Isso nunca foi feito. A gente regulamentou no provimento 11, inclusive no provimento 11 a gente fala da necessidade dele apresentar um documento do qual ele atesta ser ou não o primeiro imóvel. Então, abrindo esse parêntese, eu acho interessante ter abordado essa questão para vocês. Bom, estava no selo 6, que é o selo de R$112, que é do registro de imóveis, e escrituras acima de R$50 mil. O selo 6, que é o selo roxo, ele é R$112,50, ele deixa 12% para o FEC, 74% para o Funjuris, inclusive é o percentual maior, e 14% também é o percentual maior para a Noreg, né? Porque justamente ele é um selo que é o selo que tem maior valor. Nós temos o selo 6, o selo 7 e o selo 8, que são os selos digitais, que foi um selo que foi editado através de uma resolução do FEC. Não foi através de uma lei como essa daí. Então, em relação ao selo 6 e ao selo 7 e ao selo 8, vocês tenham cuidado com base no regulamento deles, né? Foi uma resolução do FEC, não foi através de uma lei. Essa legislação, como eu tinha dito do Tribunal de Justiça, ela precisa ser compilada e vocês precisam ter cuidado quando forem analisar ela e estudar nessa parte final do concurso. Bom, mostrar os selos a vocês do que eu posso alcançar, porque evidentemente que é um tema que a gente não domina, porque a gente não trabalha diariamente com selo, nem com os percentuais de destinação para as classes, porque esse é do FEC e do Funjuris. A gente faz a parte disciplinar e a parte técnica que chega lá na corregedoria. E as regulamentações que cabem à corregedoria. Provimento 11, que eu acabei de falar para vocês, né? Vocês deem uma lida nos fundamentos dele,
que é justamente o que eu acabei de falar para vocês, né? Eu vou passar aqui, vou destacar alguma coisa da qual eu não falei, né? Sistema SFH, Sistema Financeiro da Habitação, que é o sistema anterior, né? A Lei de Alienação Fiduciária trouxe esse sistema financeiro imobiliário, que para mim, como eu já disse, foi uma forma só do legislador justificar o direito de acelerar o direito de reaver o bem e dispor para um terceiro interessado. Fiduciário também são objeto de relação legal. Estendemos sistema financeiro imobiliário, sistema financeiro da habitação, portanto não houve distinção. Esses processos são os processos que legitimaram a edição desse provimento. Vocês podem ver que esse processo é de 2008, 2009, e desde essa época nós já tínhamos esse entendimento, só que não regulamentamos em 2008 nem em 2009, regulamentamos em 2011. O artigo 1º fala taxativamente do desconto de 50%. O desconto previsto neste artigo incide sobre todos os emolumentos cobrados, independentemente do valor financiado pelo STF. Então, como eu disse a vocês, se eu tenho um contrato de alienação fiduciária, que eu tenho uma garantia real de alienação, e eu tenho uma instituição de bem de família, ou eu tenho uma daquelas cláusulas que eu queira colocar no imóvel, que eu queira gravar no imóvel, que seja passível de registro, eu vou pagar 50% de cada um valor desse. Lembrando que esse valor de 50% não atinge o selo. Tenham bastante cuidado com essa pergunta se cair na prova. Incide sobre todos os emolumentos cobrados. Emolumentos. Selo compõe o emolumentos, mas o emolumentos é a remuneração do registrador ou do tabelião. O que remunera a atividade do registrador é o emolumentos. O selo compõe o emolumento igualmente com aquelas outras situações que o cartório pode cobrar de diligência, de arquivo, que a lei prevê que ele pode estender até um valor máximo de cobrança. O artigo 2º, a gente fez uma avaliação por conta daquilo que eu tinha falado, que é assegurada a todos os imóveis financiados pelo sistema, sem distinção, independentemente de espécie de garantia firmada no negócio jurídico, ou se alienação fiduciária, ou se hipoteca, porque existia essa dúvida, e a própria lei de alienação fiduciária, ela deixa essa interpretação aberta, mas nós entendemos que não, até porque as outras corregedorias estão nessa tendência também em relação à garantia firmada no negócio jurídico, assegurando ainda o ressarcimento da quantia recolhida maior, devidamente atualizado na forma da legislação vigente. Esses processos, como outros que nós decidimos até editar esse provimento, nós, na condenação, nós fixamos a obrigação de restituição e pela atualização monetária, né? Não é justo a pessoa receber um processo depois de 2, 3 anos com aquele valor congelado. Mas eu posso dizer aos senhores, apenas a título de curiosidade, porque isso não vai, evidentemente, cair no concurso, a entidade de classe tem recorrido dessas decisões que nós estamos proferindo, que o corregedor está proferindo, tem recorrido para o Conselho Estadual da Magistratura, e o Conselho está tendente a revisar esse provimento, os critérios desse provimento, porque a tese deles é que o cartório não tinha ou não tem, tem agora por conta do provimento, não tinha a obrigação de saber se aquele imóvel era ou não o primeiro imóvel da pessoa, ou de pedir
que ele informasse isso. É uma tese interessante, que nós não concordamos, mas o Conselho ele está tendente a acompanhar essa tese, né, que é considerável também, mas nós não concordamos, porque o direito à primeira moradia é uma garantia constitucional, a moradia, né, o primeiro imóvel, e a gente tem que pelo princípio da razoabilidade, tem que entender que o benefício tem que recair para aquele que é menos favorecido, né, na relação. Tivemos vários casos que foram objeto de restituição, né? Muitos desses casos não estão só lá, mas como já estão judicializados, né? E pelo que a gente acompanhou, a Justiça de primeiro grau tem dado ganho de causa a essas pessoas quando buscam, né? A gente não sabe como é que isso está de 2, 3 anos para cá, que o pessoal está recorrendo para o tribunal, a gente não sabe, não tem acompanhado como é que está isso. É uma coisa que a gente só vai definir daqui a uns 3, 4, 5 anos. O artigo 3º é aquilo que eu falei. Caberá ao oficial de registro adotar o seguinte procedimento: verificar se o imóvel é financiado por entidade ligada ao sistema financeiro de habitação, pedir declaração expressa, aquela declaração que eu falei, que é a sua primeira ou não aquisição imobiliária para fins residenciais, financiada pelo sistema financeiro de habitação, sob as penas da lei, caso não venha expressa tal informação no próprio título, que foi levado a registro. Por isso, adotando o modelo próprio. Esse modelo próprio é um modelo que a gente pediu para que eles enviassem para a corregedoria, para a gente saber que eles realmente estão exigindo na hora de fazer de solicitar o registro do imóvel. Esse provimento está em vigor desde abril de 2011 e causou uma certa normalidade sob o ponto de vista da corregedoria sobre a questão da concessão do desconto do primeiro imóvel. Provimento 15. Eu estou abordando os provimentos da corregedoria, não estou preocupado, os senhores podem observar, em relação a ano ou data, porque eu fiz uma pequena compilação e botei junto aqueles provimentos, vamos dizer, que chamam mais atenção, que demandam mais processos na corregedoria, por envolver interpretações, por envolver interpretações diversas. Então eu estou puxando mais por esses provimentos que geraram mais polêmicas, para que os senhores observem, tenham mais atenção, e que eu acho, que eu reputo que serão mais explorados no concurso. Espero que eu esteja certo. Esse provimento ele dispõe sobre a cobrança de demanda referente ao registro de convenção de condomínio. Ele é de 2011, como eu tinha acabado de dizer a vocês. Vocês sabem como é o registro de convenção de condomínio? Deixa eu dar um parêntese aqui para vocês. Nós temos o que é tradicionalmente e esmagadoramente visto no mercado imobiliário, a pessoa, ela dá o terreno, ela contrata com o incorporador, que muitas vezes é o construtor do empreendimento, incorporador e construtor do empreendimento. Ele compra aquele terreno do particular, ele faz uma aquisição e, como forma de pagamento, ele promete unidades futuras daquele empreendimento que, quando ficarem prontos, serão de propriedade do proprietário do terreno. Nesse momento, quando o incorporador ele viabiliza a obra, ele registra no cartório o memorial de incorporação. Esse memorial de incorporação é que o habilita para que ele possa vender unidades futuras. Com esse memorial de incorporação, ele inclusive abre-se as matrículas individuais. Eu registro a incorporação
Estou fazendo essa observação para vocês porque tem muito a ver com direito imobiliário, tem muito a ver com toda a situação de registro, e eu acho importante a gente abordar, porque também foi tema e está sendo tema de muitas matérias que chegam na corregedoria, muito complexas, de ordem da parte registral. Nós temos interiores lá em Alagoas que estão numa expansão imobiliária muito grande, e o interessante é que quando vem o desenvolvimento, vem os problemas vêm junto, né? E vem as dúvidas e encaminhadas para a corregedoria. E nesse provimento, como eu estava dizendo, abre-se as matrículas individuais e é quando o construtor pode vender as unidades futuras. Ao terminar aquela unidade, ao construir, a prefeitura expede o habite e ele vai lá averbar a construção. Essa averbação da construção, geralmente, ela é sucedida logo da convenção de condomínio. Porque é quando o construtor entrega a obra oficialmente aos moradores que adquiriram após o registro da incorporação imobiliária, que eu falei lá no começo. É quando ele entrega a obra, o prédio aos moradores, e que naquele dia, na entrega, é realizada aquela convenção de condomínio e é aprovado e é finalizado toda a responsabilidade entre o construtor e os moradores. O interessante é que essa convenção de condomínio, muitas vezes os moradores não discutem. Por quê? O próprio construtor já dispõe e já registra. E não há tempo, porque a primeira, não há tempo para se reunir, não há tempo para discutir os pontos. E a gente tem observado que muitos construtores, eles colocam cláusulas nessas convenções de condomínio que lhes favorece. Por exemplo, as unidades que não são vendidas. Está lá dizendo que é obrigação do condomínio fazer um rateio sobre a questão sobre o condomínio não pago daquelas unidades. Ora, isso está errado. O proprietário é a construtora. Quem tem que arcar com o condomínio na sua integralidade é a construtora. Não tem que ratear para os outros moradores, não. Isso está errado. Mas muitos condomínios, eles têm revisado isso e têm conseguido reverter o ônus para o construtor, para que ele assuma de vez o condomínio, porque ele está especulando o imóvel. O imóvel está se valorizando. E ele está pagando a metade, ou às vezes até menos do condomínio, o imóvel fechado. Não é justo. Então, voltando para o provimento 15, ele regulamentou o registro da convenção do condomínio. Aí são as considerações, né, sobre a Lei 10.169 de 2000, que regulamentou também o artigo 236, o parágrafo 2º, sobre a questão da proporção, né, quando o valor dos emolumentos tem que ser de acordo com o custo e a adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados. Também que os emolumentos possuem natureza tributária de taxa, entende o meio signatário pelo Supremo Tribunal Federal. Esse, eu não sei se todos sabem, mas o Supremo Tribunal já tem decidido há bastante tempo, desde muito antes do ministro Eros Grau, que os emolumentos é equiparado à taxa. Isso é uma construção do Supremo Tribunal Federal. Não existe no Código Tributário Nacional a figura do emolumento como espécie tributária. Vocês tenham cuidado em relação a isso. Isso é uma construção jurisprudencial. Por conta que puxa, que carrega a questão da delegação, que é pública, e que é do público para o particular, e isso vai até chegar a esse entendimento do que é equiparado à taxa. E por essa questão de analogia, eles fazem tudo. Isso, nesse particular, eu não concordo por conta disso, porque já está se fazendo uma definição por analogia, e em cima da analogia está se criando os fatos geradores e obrigações,
e isso, no modo de ver, não está certo. Ainda nas considerações, referente à tabela B, né, que é a tabela de registro de imóveis. Depois, quando vocês entrarem no site do Tribunal, Corregedoria, Tribunal, CGJ no canto, serventias extrajudiciais, tabela de emolumentos. Estão lá todas as tabelas. Eu aconselho vocês fazerem essa pesquisa pelo CGJ. Por quê? Porque se vocês forem olhar a lei ela mistura custas judiciais com emolumentos. Isso dá maior confusão. Vocês já estão sem tempo para estudar, ainda mais ter que ficar fazendo a distinção, né? Ter que ler a lei toda para ver o que é emolumentos e o que é custas. Infelizmente, o nosso código ele é para as duas finalidades. A Corregedoria, no final de 2012, já encaminhou para a presidência o novo código de custas e o novo código de emolumentos, com nova tabela, e está sendo apreciado e está sendo objeto de estudo pelo tribunal. Artigo 1º, o valor máximo dos emolumentos referente ao item de convenção é específico na tabela 7, da tabela B, dos autos oficiais de registro de imóveis, que é aquele valor de 3.000 e poucos reais, R$395, do valor da tabela de registro, que é aquela mesma tabela, né, daquele patamar de até 50 mil e acima de 50 mil. É importante, para esse lado é bom, porque para vocês memorizarem, existem duas faixas, até 50 e acima de 50 mil. Ambas valem para escrituras e ambas valem para registro de imóveis. Vocês fazem essa relação, aí, por isso que dizem que cobra dobrado. Também a previsão no artigo 2º, que qualquer divergência configurará infração disciplinar, que é do artigo 30, né? Aliás, é o artigo que infelizmente nós mais usamos da 8935, lá quando vamos aplicar as decisões sobre infração disciplinar, que é o artigo 30 e o artigo 31, né? O artigo 30 é os deveres funcionais, né? E o artigo 31 são as sanções, com o 32 propriamente dita, né? Que é a escala de repreensão, de multa, aliás, de suspensão, de multa e de perda da delegação. É uma dosimetria muito pequena. Nós precisávamos ter pelo menos mais duas dosimetrias aí nesse meio, porque nós, por exemplo, quando aplicamos uma penalidade de multa, que logo depois a próxima vem perda da delegação, e a próxima muitas vezes não se enquadra na perda da delegação, e a gente se vê obrigado a aplicar uma multa porque a gente não tem uma penalidade aqui intermediária para justificar. Pronto, esse é o que tinha para falar do provimento 15 de 2011, né? É um provimento que está em vigor. É importante vocês terem a ideia desse valor, né? Esse cálculo dos emolumentos, que se refere unidade até o valor máximo relativo a 608 unidades. 608 unidades, porque são poucos os empreendimentos que extrapolam esse valor, né? Aí a ideia legislativa, esse valor já é um valor já definido para praticamente 99,9% dos empreendimentos, porque a gente não tem ideia de unidade que tenha superior a 608 unidades. Essa a composição lá do pagamento devido ao construtor, né? Porque muitas vezes eles não gostam, os construtores, quando pessoas vão lá na corregedoria pegar informações sobre a segurança de se comprar um imóvel onde se quer, na fase inicial, a gente tem o registro da incorporação imobiliária e na fase final e secundária
do registro da averbação da construção e da convenção de condomínio. E a gente diz, você compre quando tiver incorporado a unidade, a incorporação, e quando a obra estiver pronta, você compre quando você vê averbada a construção, que é quando você tem o habites, é quando o imóvel está apto pelo poder público para você dispor e assim puder fazer o que o senhor bem entender. Vamos dar mais uma paradinha para a gente retomar no próximo módulo, já adiantando para vocês que é sobre o provimento 20, e também interessante, que é voltado para a parte dos registradores civis.